Bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa. Primeiro eu vou passar aqueles recadinhos, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, porque quem já vem aqui há mais tempo já sabe, né, o que nós vamos falar. Quem precisar passar pelo plantão de atendimento, tem que chegar aqui meia hora antes. Tá? Existe uma tabela dos horários das palestras. Chegando meia hora antes, normalmente tem um plantonista para atender. Mas o recadinho principal é a respeito das nossas cestas básicas, que nós estamos praticamente com os nossos estoques vazios. E a entrega é dia 10 de dezembro, semana que vem. Então, o principal que tem faltado para nós neste mês é leite, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Mas tudo que não for perecível é bem-vindo, porque, né, a gente guarda para o mês seguinte. Porque janeiro teremos cestas básicas de novo. As pessoas comem no mês que vem também, não é? Nós conseguimos, nós todos cotizados, né, precisamos angariar por mês 640 quilos de alimentos, porque são famílias já com as quais nós somos comprometidos. E, para ajudar ainda, nesse mês, nós estamos colocando na cesta um agradinho de Natal, um panetone de 500 gramas, para não fazer diferença, né, entre uma cesta e outra, e uma caixa de bombom da Garoto. Então, se alguém puder também ajudar colocando isso ou trazendo isso, já ajuda bastante. A outra novidade é que aquela viagem tradicional que fazemos aqui na casa, a Sacramento e a Araxá, normalmente ocorria em outubro. Esse ano não fizemos, mas faremos agora em 2017, de 21 a 23 de abril. A gente sempre pega uma emenda de feriado para que a viagem seja mais proveitosa. Então, o convite fica feito a todos, até os nossos amigos que nos assistem pela internet, é óbvio. Depois nós vamos passando os detalhes, né, que ainda temos um tempinho, mas para quem quiser já se programar, né, em abril teremos a nossa viagem, ok? Então, muito bem, dados os recados, vamos todos nos acomodando melhor, cerrando os nossos olhos, nos imaginando, nos colocando em pensamento, de joelhos, diante do nosso Mestre Jesus. E, humildemente, vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba o nosso profundo agradecimento por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui, mais uma vez reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, jorra um intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Fortaleça a cada um aqui presente, aos que estão presentes em pensamento, via internet, aos nossos trabalhadores incansáveis que fora da casa continuam um trabalho cansativo, mas de grande recompensa a nível espiritual. E desta forma, então, pedimos permissão para dar por iniciado mais este trabalho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, temos a nossa querida Raquel, que vai falar para a gente sobre coragem? Coragem. É isso mesmo, então, coragem a nós. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Denise. Boa noite, bom dia, desculpa. Sabe o que é, gente? É que eu trabalho em períodos, assim, diferentes, né? Então, eu tenho que dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Então, tem hora que eu não sei o período em que eu estou. Então, mas sempre eu cumprimento. Sempre vai um cumprimento. Que vale a intenção, né? Bom dia aos nossos amigos também da internet que nos acompanham, né? Onde estamos aqui todos os domingos para podermos bater um papo, estudarmos um pouco, que não há maneira mais agradável de estudarmos do que esse contato que nós temos, informal, mas com bastante conteúdo. Isso é que é o importante, né? Aquela conversa de valor proveitosa. E hoje nós vamos trazer o tema coragem. Coragem é aquela
coisa difícil, mas não impossível. Né? No sentido exato da palavra, eu até copiei. O que quer dizer coragem? Coragem quer dizer a ousadia para tentar coisas boas, porém difíceis. Isso é coragem. Olha que definição clara, objetiva e difícil de esquecer. Acredito que nós não vamos esquecer mais o que é coragem. Essa iniciativa é a ousadia. É tentar, realmente, algo que nós sabemos que é bom, porém não é fácil. Por isso que nós precisamos da coragem. Né? É a força para não fazermos simplesmente aquilo que todos fazem, mas, ao contrário, mantermos a nossa posição e, se possível, ainda influenciar o outro. Isso é coragem. Isso é coragem. Fazer o que todos fazem é comum, é normal, nós fazemos, não é necessário coragem, é quase que rotineiro, automático. Qualquer atitude da nossa vida que não requeira um esforço maior é natural, nós não precisamos da coragem para isso. Mas quando sai um pouco desse trilho, aí nós precisamos da força para angariarmos a coragem e, se possível, influenciar o outro. Por quê? Porque nós estamos conseguindo contagiar quem está conosco de uma forma positiva. Isso faz parte da coragem também. Né? É aquela coragem, a ousadia de mexer no âmago do outro, fazer com que ele pare para pensar. Ninguém muda ninguém. Mas nós temos aquele poder, todos nós temos, de influenciar de forma positiva quem está perto de nós, junto a nós. E, por incrível que pareça, dificilmente é com a palavra. A palavra também, né? Mas é preciso muita lucidez para ouvirmos e assimilarmos aquilo que estão nos dizendo. Agora, o que realmente cala a fundo é o exemplo, é a maneira de ser, é a maneira de agir, é o comportamento. E aí também vai coragem. Mais adiante nós vamos ver o porquê, aonde entra tudo isso. Porque também ser corajoso é ser fiel às próprias ideias. É aquilo que nós chamamos de personalidade forte. Aquela criatura que mantém com convicção extrema aquilo que pensa e aquilo que acredita. É preciso coragem para isso. Não é fácil. Isso não é fácil. Nós também vamos ver o porquê. Seguir os bons impulsos. Impulsivos nós somos. Porém, nós temos que analisar se esse impulso não nos leva para um lado negativo. Porque a impulsividade, ela tem dois caminhos. Ela abre duas opções. Porque impulso não é sentimento, é uma sensação. Nós temos a sensação do impulso. Não é? Nós não paramos para pensar no impulso, por isso que é impulso, não é razão. Mas quando nós sentimos isso, isso é natural em nós, seres humanos, nós temos que parar para pensar. Porque o impulso, ele pode até ser bom, mas ele pode nos trair. É onde nós temos que dar um passo atrás, voltarmos e pegar a linha de raciocínio daquilo para o qual nós estamos sendo impulsionados a realizar ou a dizer, antes que façamos um estrago muito grande. Mas, a partir do momento que nós sentimos que esse impulso requer uma força maior para que ele saia de nós, ou como palavras, ou como atitudes, nós precisamos ser corajosos. Mesmo que seja bom. Por quê? Aí o próprio texto nos diz, porque para a maioria das pessoas, esse tipo de atitude pode parecer inconveniente ou uma atitude tola. Por incrível que pareça.
Isso é evangélico. Está no Evangelho. Quando Jesus oferece a outra face. Não é? Está aí. É uma atitude. Quando nós somos taxados de tolos, de idiotas, de bobos, muitas vezes nós estamos tendo atitude corajosa. Porque é muito fácil nós termos atitudes que agradam a terceiros. Mas e nós? Como é que ficou mexido o nosso íntimo com essa atitude? Ou será que nós tivemos a atitude correta? Quando nós temos a certeza absoluta de que estamos corretos, nós vamos angariar aquela força corajosa que há em nós e que fez com que pensássemos e nos convencêssemos de forma correta em cima daquilo e colocar para fora, ou com palavra ou com atitude, comportamento, exemplo. Nosso grande mestre, Jesus, é o nosso modelo para isso. Não é? Então, é com esse esmero, com esse carinho que nós vamos acolher esse ensinamento e essa ideia e cultivá-la dentro de nós. Porque isso nos remete ao quê? Ao aprendizado real, daquilo que é verdadeiro. E como espíritos, dentro do burilamento, da reforma íntima que nós temos que fazer, nós sabemos que isso não é fácil. Não é fácil decorar o Evangelho de forma prática. Nós decoramos o Evangelho de forma teórica. Estamos há tanto tempo estudando, porém a prática nos exige muito. Hoje pela manhã, eu parei para pensar, na palestra mesmo, não é? E me ocorreu algo, assim, gente, que caminhada. Parei para pensar, falei, eu acho pelos meus cálculos que aqui na Casa do Caminho, nós, os trabalhadores, nós já estamos vindo de uma trajetória juntos de muito tempo. Eu falo dessa vida mesmo, tá, gente? De muito tempo. São muitos anos, muitos anos. E eu parei para pensar, como eu já venho do André Luiz e de outras casas, eu comecei no André Luiz. Aí eu vim de outras casas, também fui trabalhar em outras casas, estou aqui na Casa do Caminho, eu estou desde que ela foi fundada, 18 anos. Mas parei para pensar, falei, nossa, acho que eu sou a palestrante mais antiga da Casa do Caminho. Aí eu parei para pensar, falei, pô, eu não aprendi ainda. Se eu continuo na tarefa, esse mês serão 3 palestras. Gente, isso é reconfortante pela oportunidade. Isso é oportunidade. Aí tem aqueles temas que eu falo assim, poxa, eu já fiz esse tema, por que será que eu vou ter que fazer de novo, né? Tem que aprender. Aí esse tema de hoje, coragem, eu estava lá com meu marido de manhã, falando, poxa, olha, tem uma música que vai descrever bem esse tema. Você tem essa música aí? Bom, você me fala agora? Eu falei, porque agora que me despertou, eu não sei. Eu até trouxe o CD, mas a gente não sabe qual é a faixa do CD. Bom, enfim, vai ficar para uma próxima oportunidade. Falei para ele, não, relaxa, eu vou fazer essa palestra de novo. Eu tenho certeza. Não sei quando, talvez esse mês ainda, eu não sei. Mas eu vou ter que fazer essa palestra de novo. Então, isso é muito bacana, usar a expressão exata, por quê? O aprendizado, ele não ocorre assim, de repente. Não, ele tem que ser incutido em nós. Ninguém, nenhum ser inteligente aprende de repente. Não. O aprender de repente não é nenhuma questão de inteligência. É uma questão de rápida percepção. A assimilação é diferente. Porque aquilo nós ouvimos, nós aprendemos com os ouvidos. Mas o quanto tempo que isso demora, porque é em conta-gotas que vai caindo dentro de nós. Aí vai caindo, aí nós vamos assimilando com o quê? Com a coragem. A coragem de admitir. A princípio, muitos aqui hão de lembrar que há alguns anos atrás, não precisamos ir muito longe, quem tinha coragem de sair de um centro espírita e dizer, eu sou espírita?
Não, nós saímos do centro espírita até olhando para os lados. Será que alguém que me conhece está me vendo sair daqui? Sério. Uma vez, ali na Duarte de Azevedo, logo que ficou pronta a sede do nosso lar, do André Luiz, eu e mais umas colegas de trabalho, umas companheiras da casa, nós fomos interpeladas por um grupo de adolescentes. Onde que vocês vão? Vocês vão entrar aí? Sabe o que vocês são? Aí começaram aqueles impropérios, né? E aí? E aquela... Aí a coragem de falar, não, mas eu vou entrar. Eles pararam na porta da casa. Não, nós vamos entrar, sim, sim. Muitas pessoas que viram a cena ficaram com medo, preocupadas. Nossa, vocês passaram por isso, vocês não têm medo de retornar? Não, não, não. Então, são as provas de convicções. Essa é uma prova até banal, mas quantas pessoas não passam por essas provas, esses testes de coragem e de convicção, onde, infelizmente, às vezes, se deixam fraquejar, deixando até para uma próxima oportunidade. Tudo bem, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. O importante é a sementinha plantada em cada um de nós. Ser corajoso é demonstrar os verdadeiros sentimentos. Ser amigo e expansivo, não impulsivo, mas expandir o sentimento. Isso não é só demonstrar, é expandir aquele bom sentimento. Isso é ato de amizade, de coragem e da certeza de que eu estou fazendo o certo. Como espíritos que somos e estamos sempre à mercê das reencarnações sucessivas, então nós precisamos, a princípio, usarmos de 3 tipos de coragem, demonstração de coragem. Primeiro é a física, que é no ato da reencarnação. Né? Aquela coragem física. Por que física? Porque o nosso corpo, perante o nosso espírito, por incrível que pareça, ele é frágil. Ele é frágil, porque nós precisamos de um novo corpo a cada vida que temos, porque o nosso corpo perece. Ele tem uma vida útil. E para mantermos este corpo, nós precisamos de muita coragem, enfrentarmos e nos retratarmos perante uma das leis divinas e naturais, que é a lei da conservação. Conservarmos. E quantas vezes nós não temos aquele momento em que nós não temos força para isso? Nós queremos que tudo se acabe, né? Nós desmotivamos. E está ali um corpo físico sob nossa responsabilidade, onde nós vamos buscar a força, sabemos lá como, né? A partir de Deus, para que nós possamos reerguer esse corpo físico e levarmos adiante esse instrumento, esse transporte do nosso espírito para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Temos que ter a coragem material. Por que a coragem material? Espírito encarnado requer cuidados materiais. Nós temos um físico, nós precisamos de recursos materiais para cuidar dele. Nós precisamos do alimento, nós precisamos do trabalho. O trabalho nos dá o alimento, o medicamento, tudo aquilo que faz com que nós possamos manter o nosso corpo físico, que é o momento, a oportunidade para nós, como espíritos, deslancharmos a nossa caminhada evolutiva. Então, nós precisamos, quantas e quantas vezes aquele trabalho não nos agrada, mas nós pensamos que nós precisamos tanto dele. Aí nós vamos buscar o quê? A coragem. Coragem, vamos enfrentar. Amanhã é mais um dia. Bom, esse não está bom. Eu vou ter a coragem e a força. Deus vai me dar essa coragem e essa força para que eu procure um outro meio de sustento. Porque eu tenho um corpo físico. Quando não, eu tenho criaturas, seres que dependem de mim para o sustento dessa vida material e física. É onde nós vamos buscar a coragem. Não é? E espiritualmente também.
Por que espiritual? Aí vem o mais delicado de todos os aspectos corajosos, que é nós, quando espíritos, estamos lá no Ministério do Planejamento e estão traçando a nossa rota para a próxima reencarnação. Aí nós temos que pedir aquela coragem, porque nós vamos enfrentar situações que nós não queremos. Muitas nós somos conscientes de que precisamos enfrentar. Muitas, se pudermos, nós até pedimos para enfrentar. Mas muitas delas não. Elas nos são impostas, ou então sugeridas, ou então nós somos convidados. Temos o livre-arbítrio, né? Mas esse livre-arbítrio tem um limite. Porque existem aquelas situações em que, amigo, você já saiu fora dessa situação muitas vezes, o seu caminho está se estreitando e você precisa dela. E aí? Aí nós sabemos que não dá mais para fugir. Aí nós vamos precisar o quê? Da coragem, né? Da força, vamos. Eu sei que não vai ser fácil, mas a partir do momento que nós encaramos a situação com coragem e fé, confiança, aí nós percebemos o quê? Que o ato da coragem está ligado à confiança e à fé. É, às vezes, inconsciente. Quando nós adquirimos essa força que nos traz a coragem, por trás disso tudo, tem algo em que acreditamos, que se chama confiança, que se chama fé. E nós não sabemos explicar isso, mas nós sentimos, que é o que nos impulsiona e nos dá coragem. Principalmente no momento reencarnatório. Porque a reencarnação ela é necessária. Ela é algo natural, faz parte da decorrência evolutiva do espírito, natural. Então, é necessário, né, essa pitadinha, que é divina, que Deus coloca em nossa essência, mistura ali, faz aquela, né? Faz com que se crie em nós e brote essa coragem para enfrentarmos situações que, a princípio, elas são dolorosas, elas são amargas, são difíceis, mas necessárias. É o remédio que vai curar, o remédio doloroso de ser, né, assimilado, mas é o que é o ideal. O ideal está ligado ao quê? À necessidade. Ideal não é aquilo que nós queremos. O ideal é o que nós precisamos. E cada um tem o seu ideal. O que é ideal para um não é ideal para outro. Então, o ideal, ele vem daquilo que nós somos e precisamos. E é para conquistarmos o ideal que nós temos que ter esses atos, essas atitudes, esse comportamento corajoso, mediante algumas situações. Aí, nós vamos definir que coragem é caráter. Olha que bonito. Coragem é definição de caráter, que pode ser ensinado aos nossos filhos. Agora que nós vamos chegar no tema de hoje, para valer. Porque o tema de hoje, ele foi extraído do capítulo 2 do livro Ensinando Valores aos Nossos Filhos. Então, por que nós falamos tudo isso para chegar a esse ponto? Para que possamos entender e fazer uma busca, no geral, do que é a coragem que nós vamos passar para os nossos filhos. Porque não basta falar, não, filho, você tem que ser corajoso, mas eu tenho que ter uma base disso tudo. Eu tenho que saber onde eu estou pisando para passar para o meu filho. Sabe aquela questão, ninguém dá o que não tem? E para o filho, o pai é o exemplo. Não é? Eu lembro, a minha filha, ela era pequenininha, ela me fazia algumas perguntas que eu falava assim, filha, a mãe não sabe. Espera um pouquinho que eu vou procurar saber. Como você não sabe? Você é a mãe. Mãe sabe tudo. Então, às vezes, na cabecinha da criança, o pai, a mãe, sabe tudo. Não é o exemplo da sabedoria? Não é você que está me ensinando? Como você não sabe isso? Que eu estou te perguntando. Então, isso é um reflexo do que a criança espera de nós.
o pai, a mãe, os educadores, de um modo geral, eles têm essa figura. Né? Como nós temos de Jesus, como nós temos de Deus, sabedores de tudo. Então, é onde a gente se acomoda, né? Se reconforta, se amolda, aquele carinho, aquele aconchego, onde existe a proteção, a confiança. Então, o modelo que o educador transparece, ele é muito marcante. E se não existe a coragem aí, nós não vamos fazer desses espíritos que estão sob os nossos cuidados criaturas corajosas. Então, por mais que nós estejamos tremendo ali, a gente tem que passar uma convicção firme, né, de que, porque às vezes, mesmo perante o certo, nós trememos, né, porque tem aquela coisa, ai meu Deus, eu sei que isso é certo, mas partir da teoria para a prática, o negócio é complicado. Mas quando a criança nos interpela com algum questionamento desse tipo, ou cobra alguma atitude, mesmo tremendo nas bases, nós sabemos que nós temos que demonstrar o que é verdadeiro e positivo. Né? Um dia elas irão entender, sabe aquela questão de como nossos pais, um dia eles irão entender o que nós passamos, não é? Vão nos dar razão, mas enquanto estivermos nessa posição, temos que fazer o nosso papel. O texto relata num trecho de que uma criança corajosa deu um exemplo, uma lição aos seus coleguinhas que estavam planejando um ato maldoso. E essa criança estava só ouvindo, só observando. Mas como já tinha nela, ela já tinha princípios morais, fazendo parte dela, né, da educação e da própria evolução espiritual, ela estava ouvindo, mas ela não estava aceitando. E ela estava dentro do rol ali para ajudar a executar o ato, né, não muito benévolo. E ela chega para o grupo, ela, única, chega para o grupo e fala, não, eu não vou participar disso. Mas por quê? Você é um covarde. Você é um fraco. Então, ela ouviu todos os tipos, né, de adjetivos não motivacionais para ela naquele momento. Aí, ela tem aquela atitude, como Pedro, uma vez, exemplificou para Paulo, que ele deveria ter para não sair a perder. Ela teve aquela atitude para os coleguinhas, dizendo, sim, eu sou um covarde. Podem me chamar de covarde, mas eu não vou participar disso tudo que vocês estão planejando. Ela foi corajosa. Então, às vezes, para ser corajoso, a demonstração de coragem é admitir, entre aspas, uma covardia. Mas não existiu o ato em si. E ele permaneceu firme na sua convicção do certo e do errado. Enquanto que ele teve a certeza absoluta que aquela atitude equivocada dos coleguinhas iriam trazer prejuízo para eles. Mas ele não estaria ali no meio. E foi o que aconteceu. Né? E os coleguinhas depois reconheceram que na atitude denominada de covarde por eles, o outro estava correto e saiu ganhando, saiu lucrando. Então, não adianta, às vezes, bater de frente, brigar, não. Não, de jeito nenhum. Aquela coisa. A cada um, né, lhe é dada a responsabilidade do ato cometido. Pode ir. Dessa vez eu estou fora. Dessa vez eu estou fora. A coragem, ela é silenciosa. Ela não é dita em palavras. Ela está nas atitudes, né, no modo de agir. Saber dizer não é um ato corajoso. E isso é uma receita para nós. Quantos de nós não estamos nessa caminhada, nesse exercício? Eu tenho ouvido muito isso ultimamente. Não sei se vocês têm ouvido. Muitas pessoas dizerem, estou aprendendo a dizer não. Não é? Porque o ceder sempre não é o ceder de, eu sou bonzinho. Não é bem assim. Às vezes é um ato de falta de coragem. Não é não. Né?
A pedagogia moderna, ela chegou a uma conclusão perante a criança, aquela criança em tenra idade, principalmente aquela, não mexe aí, não mexe aí. O que ela vai gravar na cabeça dela? A frase inteira? Não. Ela não tem. Ela vai gravar o aí. É a última palavra. Então, o não deve vir no final da frase. Mexer aí, não. Então, ela vai saber que é. Porque o que ela vai repetir, ela vai virar para você e vai dizer não. Porque é o que ela gravou. E isso dá resultado. Nós estamos colocando isso em prática em casa. Resolve. Resolve. Laura, mexer aí, não. Ela vira não. Então, é não. Exatamente. E isso também foi comprovado que, para nós, mentes ansiosas, funciona também. Por incrível que pareça, é a mente ansiosa. O ansioso, ele vai gravar o que ele ouve no fim. Né? Porque ele não teve tempo de assimilar lá desde o começo. Não, então, o que ele ouve no fim, tchau. Eu ouvi, acabou. Então, a última palavra vai gravar. Fazer isso? Não. Né? Então, é um exercício ótimo para que possamos enfrentar dificuldades corajosamente. Coragem de se aproximar de quem precisa. Eu achei essa frase do texto maravilhosa. Quantas vezes nós nos esquivamos de determinadas situações ou de pessoas que naquele momento estão precisando de algum tipo de ajuda, de algum auxílio, enfim, de algo que seja. Mas ela precisa naquele momento. E, às vezes, nós, por falta de coragem, nós usamos o seguinte artifício, a seguinte desculpa. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Se aproxime. Simplesmente se aproxime. Tá? Hoje nós sabemos que a terapia do abraço, a terapia do apoio, do estar presente, ele é de muita eficácia. Faz um efeito enorme. E, às vezes, nós, até por orgulho, isso é um pouco de orgulho e de egoísmo da nossa parte também. Tá? Porque é aquela coisa, vai que eu chegue perto, eu faça algo que não foi o correto, eu vou desagradar. Aí o meu orgulho diz que eu não posso errar. Então, eu já nem vou, que é para não errar. Nós esquecemos que existe o tentar novamente. Não deu certo dessa vez, mas espera aí, acho que eu usei a palavra errada. Deixa eu usar a palavra certa agora. E também nós esquecemos do auxílio que nós recebemos nesses momentos. Porque quando nós usamos de vontade, de força de vontade para qualquer atitude, nós temos auxílio. Nós temos a inspiração do plano espiritual. Nós temos o auxílio divino, que nós abrimos a porta. Quando nós temos essa atitude positiva do auxílio, do chegar perto, nós abrimos a porta para que façamos o melhor, para que sejamos inspirados a fazer o melhor. Enquanto que nós permanecemos, não, eu não vou fazer, vai que eu faço errado. Estamos nos retraindo. São passos para trás que nós estamos dando, e não para frente. Foi aí que eu lembrei da música, gente. Tente outra vez. Vamos tentar de novo, que uma hora nós vamos acertar. E o que nós fazemos como espíritos encarnados? Nós não estamos tentando outra vez? O Pai Divino não nos dá essa chance. A reencarnação é uma nova tentativa. 90% da nossa encarnação são oportunidades de repetirmos situações nas quais anteriormente nós não acertamos. Estamos aqui, tentando. Né? E nós vamos fazendo o tiquezinho lá, arriscando, né? Essa aqui eu já consegui. Essa aqui eu já consegui, né? Nossa lista lá deve ser imensa. Como pais, educadores, nós devemos ficar atentos aos sinais que os pequeninos nos dão. As dificuldades e as facilidades que eles têm. Na facilidade, nós temos o quê? Que incentivar. Porque ele será um adulto corajoso naquilo. A dificuldade, nós temos que ajudar. Vamos auxiliar, para que ele saia daquele marasmo do que ele considera difícil e para ele passe a ser algo natural, confortável, onde ele se convença de que ele é capaz. Seja convicto disso e siga adiante. Né? O aprender a andar, o aprender a comer sozinho, o aprender
a andar de bicicleta. Isso para criança é algo muito desafiador. É um desafio para eles. É um desafio. Nós temos que incentivar. Caiu, aí vai servir para todos nós, né? Caiu, levanta. Levanta. O que te resta é levantar e fazer de novo. E seguir adiante. Que é o nosso tentar outra vez. Somos nós, ali. Incentivar tentativas é motivar a coragem. Isso serve para nós também. Então, quando nós já iniciamos algo dizendo, não vai dar certo, a chance de dar errado realmente é 99,9%. Não, vai dar certo. Aí, se eu não conseguir dessa vez, eu vou conseguir de novo. Gente, eu trabalho com processo seletivo de instituições de ensino. Então, é muito comum eu ouvir isso. E o que vai cair na prova? Olha, o conteúdo da prova é tal. Eu não vou conseguir. Eu sou péssima em matemática. Imagina a redação, eu não faço. Qual é o nosso papel? Nós, como orientadores educacionais, que é isso que nós fazemos. Você vai fazer sim. Mas isso não der certo. Faz de novo. Vai fazer de novo. Uma hora vai dar certo. Não deu certo agora. Mas, sabe, faz 10 anos que eu tentei fazer o vestibular, eu repeti. E eu nunca mais tive coragem de fazer. E agora você se inscreveu para fazer de novo? Não, agora você vai fazer. Mas será que... Não, vai passar. E se não passar, o ano que vem, não vai demorar 10 anos de novo? Então, isso é gostoso de trabalhar, porque quando eu faço isso, eu me vejo no processo seletivo da reencarnação. Olha que engraçado. Vamos lá. Eu não passei hoje, mas vou passar amanhã. Vamos indo. Somos assim. Somos seres. E o Pai sabe tão bem disso. O Pai sabe tão bem disso. E ele não nos vê como aquele filho que, coitado, ele não sabe isso, ele vai repetir. Não, de forma alguma. A visão divina é, ele vai conseguir. Ele vai ter todo o amparo, incentivo e ajuda para isso. Aí nós temos o livre-arbítrio. Para assimilarmos tudo isso e fazermos disso algo positivo, e irmos adiante, não é? Óbvio que diante do novo, o nosso coração bate acelerado. Aí nós sentimos, poxa, mas eu sou uma pessoa corajosa. Por que diante dessa nova situação eu estou aqui, nós sofrendo? É natural, é natural. O ser humano tem dificuldade em lidar com o novo. Mas é uma questão do quê? De autoconhecimento, saber onde está os nossos pontos, onde estão, aliás, os nossos pontos fracos, os nossos pontos mais fortes, aonde nós temos mais dificuldade ou mais facilidade, e trabalhar isso. Espera aí, essa minha qualidade vai superar esse meu defeito. Então, eu vou trabalhá-la, né, insistentemente para que meu defeito desapareça. Porque Deus não criou o bem e o mal, né, gente? Ele criou o bem. O mal é a falta desse bem. Então, defeito não é criação. Defeito é a ausência da qualidade. É a ausência da virtude. O vício é a ausência da virtude. Então, nós temos que trabalhar o quê? Tudo que é positivo. Para aquilo que é negativo, desapareça. Seja simplesmente sublimado pelo que é positivo. Né? Então, é isso que nós temos dentro do nosso autoconhecimento, trabalhar em nós. Tudo que seja bom. Porque nada daquilo que seja ruim pode nos derrotar. Não fomos criados para isso. E nem deve ser dessa forma. E, finalizando, o texto nos dá uma receita de coragem. Achei fabulosa. E não é nada do que nós não podemos fazer. Sabe qual é o maior incentivador e a receita da coragem? Falar olhando nos olhos. Que isso é desafiador e, às vezes, faz com que nós nos retraímos. Então, essa é a receita para iniciarmos um ato corajoso. Falar olhando nos olhos. É extraordinário isso, eu achei fantástico. É uma receita que todos podem fazer. E, a partir daí, você conhece muita coisa. O que não te encara, por que ele não está te encarando? Ou você não quer encarar, por quê? Serve de análise.
autoanálise, ou para nós tentarmos entender um pouco o que se passa no outro. E que assim seja. Tá saindo aí? Não, né? Acho que não acendeu aqui. Não. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente no plantão de atendimento, às vezes ouve muito as pessoas falarem assim: gente, eu brigo demais. O casamento tá uma porcaria, ou o trabalho tá uma porcaria, ou os meus filhos, ou os meus vizinhos, né? A gente discute. E eu uso uma frase que eu acho muito interessante, que eu digo assim sempre, né? Isso é aquele chavão que lembram da Denise, né? Você prefere ser feliz ou ter razão? Né? Todo mundo para pensar nisso, né? Porque coragem nem sempre é uma atitude contundente. Às vezes precisa coragem para você, né? Recuar, né? Precisa de coragem para você falar: ai, tá bom, né? Tudo bem. Ah, por que eu vou discutir se essa parede é branca ou é preta? Você acha que é preta? Tá bom. Sabe? Isso precisa de coragem também, porque você está se violentando, às vezes. Mas você fala: para que eu vou discutir nisso? Né? É sua vez. Exatamente. Não, uma vez, Paulo, saindo lá de Creta, ele foi para Jerusalém, irado, porque estava chegando até ele informações de que os fariseus em Jerusalém iriam acabar com o cristianismo, iriam fazer e acontecer. Ele ficou, imagine como era naquela época sair da Grécia e ir para Jerusalém. Não era muito fácil, mas ele foi. Ele foi, mas disposto assim a pôr fogo no templo, né? Muito bravo. Não, antes deles acabarem comigo, eu vou acabar com eles. Chegando lá na casa do caminho, bateu na porta, foi atendido por Tiago. Cadê Pedro? Pedro foi preso. Agora é que eu vou acabar mesmo com o povo, né? Onde já se viu? Onde já se deixar meu amigo ser preso? No que ele estava indo para o templo, Pedro vinha vindo escoltado, porém liberto. Aí se defrontaram no meio do caminho. Oi, Paulo, o que você está fazendo aqui? Não, porque eu vim fazer e acontecer. Pedro, que era impulsivo, que tinha altos atritos com Jesus devido à sua impulsividade, freou Paulo. Falou: não, você não vai, não. Ah, mas eu vou. Não vai. Sabe por que você não vai? Porque a casa do caminho, hoje, ela é mantida pelos fariseus. Porque é lá, na casa do caminho, que estão parentes, amigos, enfim, vários entes queridos dos fariseus, e eles não nos deixam faltar nada. Se você fizer isso, a casa do caminho acaba e, consequentemente, o cristianismo. Paulo voltou para a Grécia, quietinho. Entendeu? Porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu fui ver o outro microfone e também não está funcionando. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algo para acrescentar, ou vem aqui ou você faz daí, a gente traduz para o pessoal da internet, tá bom? Você traduz, Aprender a dizer não. Engraçado. Gentil, delicado, né? Ai, gente, por uma falha técnica, eu vou reportar o que a Paulinha nos traz, um fato da vida de Chico, onde Chico, numa visita a uma família, durante a refeição, ele aceitou todas as comidas, todos os alimentos que estavam na mesa, mesmo não gostando, com medo de ser deselegante, né, dizer não, ele foi comendo. Só que ele se sentiu até mal, de tanto que ele comeu, ficou, né, praticamente empanzinado de tanta comida. Aí ele ficou sabendo depois que essa família
comentou que Chico era muito mal educado, onde já se viram um guloso, comeu de tudo, né? Não parava de comer. Aí, então, a partir desse momento, quando ele soube disso, ele passou a dizer não. Um acontecimento banal, entre aspas, né? Mas aprendeu a dizer não. Eu não sou obrigado a comer o que eu não gosto, só para ser... que me faz mal, só para ser elegante. Obrigada, Paula. Mais alguém? Ai, fala, Angélica. A Angélica conta. Aí é que está. A maneira de enxergar e de encarar da nossa chamada as novas gerações, não é? A naturalidade. A Angélica conta que a filhinha dela, mediante a tragédia desta semana, né, que foi assim, de repercussão mundial, o acidente com o time da Chapecoense, a Angélica, entristecida, até chorando, a filhinha dela chegou para ela e falou assim: quantos anos tem a Mel? 6 anos, né? Chegou para ela e falou: mãe, não fica triste, eles vão nascer de novo. E bem lembrado, obrigada, Angélica, que a coragem faça parte desses espíritos, tanto aqueles que partiram, que nós sabemos que cada um, dentro da sua individualidade, tem o seu porquê. E há aqueles familiares, amigos, enfim, né, parentes, que estão aí, sofrendo por essa dor imensa, possam também recorrer à confiança e à fé em Jesus, em Deus, que é o que traz a coragem a todos nós. Encerrando, amiga. Muito obrigada, então, Raquel. Obrigada. Esse caderninho vale ouro. Então, gente, agora que já recebemos muito, né? É hora da gente doar um pouquinho. Então, vamos novamente nos concentrar, abrir o nosso coração, firmar o pensamento na melhor lembrança que nós temos. Em algum momento muito feliz, em algum momento de muita alegria, de muito amor, e deixar que a espiritualidade maior leve esse sentimento aonde for necessário. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, imaginá-lo envolto numa nuvem cor-de-rosa. Vamos vibrar pela nossa cidade, vamos vibrar por esta cidade lá do sul, de Chapecó, para que todos que lá se encontram consigam receber neste momento a coragem, como disse a nossa amiga Raquel, para que possam passar por mais esta prova desta vida. Vamos vibrar pelas casas de repouso, pelos manicômios, pelos presídios, pelos hospitais. Vamos vibrar, enfim, por todos os que sofrem, mesmo os que estejam em seus próprios lares, em seus sofrimentos particulares. E vamos vibrar pelo nosso lar, em especial, para que quando lá voltarmos, o encontremos repleto de luz, fortalecido, e possamos ter uma semana, uma convivência harmônica, prazerosa e amparada lá dentro. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, vamos vibrar por nós mesmos, porque, afinal, para podermos ajudar, precisamos estar fortalecidos. E desta forma, então, Senhor Jesus, pedimos permissão para encerrar mais este trabalho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.